Mais uma aula começando, galera, e esse é um assunto que eu mais gosto de falar porque é um assunto que vai afetar diretamente os seus resultados internos e externos. Primeiramente os internos. Se você ainda não sabe o que é resultado interno, é tudo que acontece fisiologicamente, como melhora do sono, melhora da concentração, melhora dos seus níveis de humor, diminuição do seu nível de estresse, tudo isso é resultado interno. Resultado externo é tudo aquilo que a gente vê transformando no nosso corpo. Uma redução de peso na balança, uma barriga que diminui a circunferência, uma cintura que afina, uma calça que quando entrava agora entra e fecha. Então tudo isso é resultado externo. Entendeu a diferença? Se você quer saber mais detalhes sobre os seus resultados internos e externos e quer saber como você pode se sentir mais motivada a continuar treinando, você tem que dar uma olhada na aula 1. Essa aqui é a aula 2, a gente vai falar sobre algo específico que a gente já abordou na aula 1, que é a supercompensação. Esse é o assunto da aula de hoje, é sobre isso que a gente vai falar. Mas para você entender, depois vai lá dar uma olhada na aula 1, porque você vai saber exatamente o que é resultado interno e o que é resultado externo. Falamos sobre supercompensação na aula 1, hoje a gente vai detalhar o que é essa tal dessa supercompensação. Como eu disse, afeta diretamente o seu resultado interno, afeta diretamente o seu resultado externo. E você vai entender o porquê que é tão importante você respeitar essa regra da supercompensação para que você tenha resultado. Dá uma olhada nesse gráfico que eu vou montar aqui. Esse desenho que eu vou fazer aqui é um desenho bem simples, bem pedagógico, que eu consigo ensinar qualquer pessoa, seja a mais iniciante, que não conhece nada do funcionamento, não sabe nada sobre treino, que não sabe absolutamente nada sobre o que fazer na academia. Essa pessoa consegue entender. E a pessoa também que já treina vai ter mais clareza de como ela pode acelerar, como você pode acelerar seus resultados e ter mais aproveitamento desse mecanismo que é a supercompensação. Então dá para a gente tirar proveito da supercompensação e você vai descobrir como você pode fazer isso agora. Ó, dá uma olhada nisso que eu vou desenhar aqui no quadro. Eu vou usar duas cores aqui para ficar bem fácil de entender. Galera, supercompensação é o seguinte. Todos nós temos um nível de energia disponível para a gente estar utilizando durante o dia. A gente tem ali mais conhecido como taxa metabólica basal, que é o nível de energia que você precisa para se manter vivo. Então, todo mundo possui uma taxa metabólica basal. Essa taxa metabólica basal é o nível de energia que você precisa para sobreviver. Então, quantas calorias você precisa para manter suas funções vitais funcionando? 1.800 calorias, 2.000 calorias, 1.700, 1.500 calorias. Essa é a quantidade que você gasta por dia para manter seu corpo funcionando. Quando a gente treina, quando a gente começa a treinar, quando nós criamos esse relacionamento com o exercício físico, tudo começa a mudar dentro do nosso corpo. Essas taxas, elas começam a variar um pouquinho. Então, quando você começa a mudar, quando você começa a treinar, você começa também a consumir mais energia. Você precisa gastar energia para treinar. Então, consequentemente, você também gasta mais calorias. Presta atenção nisso aqui agora. Quando você começa a treinar, você tem um nível de energia, que eu acabei de falar. Então você tem um nível de energia. A partir do momento que você treina, vamos supor aqui que você está treinando na segunda-feira.
Então, segunda-feira, você começa a treinar e aí os seus níveis de energia, eles caem. Você consome energia, então o seu estoque de energia diminui. Chegou aqui, ó. O que vai acontecer na terça e na quarta-feira? Você vai começar a recuperar esse estoque de energia. Acontece que o nosso corpo ele tem um mecanismo, vamos dizer assim, preventivo de defesa, que faz com que ele não só recupere o que você gastou, que foi até aqui, ó, mas ele recupera tudo aquilo que você tinha de estoque na segunda-feira e mais um pouco. E aí você fica aqui com um estoque de energia. Então isso aqui, ó, fica ali no seu corpo. É uma energia extra que está disponível no seu corpo. O ideal é que na quarta-feira você pega, treina de novo e gasta esse estoque de energia. Se você não gastar esse estoque de energia, o que vai acontecer é que ele vai ser armazenado de alguma forma no seu corpo e provavelmente vai se transformar em gordura. Então, no final das contas, você tem que sempre consumir essa energia extra para que você não produza mais gordura corporal. Treinou quarta-feira, reduziu novamente os estoques de energia, tudo se repete. Então você recupera aquilo, o nível que estava aqui já está maior, ó. Na quarta-feira supercompensou, subiu a régua e você armazena um pouco mais. Mesma coisa, se você não consome isso aqui, ou melhor, você chegou aqui na sexta-feira, você tem que consumir essa quantidade de energia para que esse mecanismo se repita na segunda, na quarta, na sexta e na segunda, na quarta e na sexta. Toda vez que você treina, você dá um estímulo para o seu corpo. E esse estímulo tem que acontecer dentro dessa janela aqui de 48 horas. Passou de 48 horas, galera, vocês têm que pôr na cabeça de vocês que vocês estão começando o processo de armazenamento dessa energia, provavelmente em forma de gordura. Entendido o que é supercompensação? Um novo estímulo a cada 48 horas. Aqui a gente usou o exemplo de segunda, quarta e sexta. Mas pode ser terça, quinta e sábado. Pode ser segunda, terça, quinta e sexta. Pode ser de segunda a sexta, segunda a sábado, ou todos os dias. O que não pode ser menos de 48 horas, ok? Porque senão essa energia ela se acumula em forma de gordura. Isso é supercompensação, essa é a regra básica se você quer ter resultados, se você quer emagrecer. Por quê? Se isso não é queimado, a cada 48 horas, isso vai ser armazenado em forma de gordura. Entendido isso? Ó, agora eu vou me aprofundar um pouco mais nisso aqui.
Presta atenção, vamos voltar aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Então, supercompensação, tem o nível de energia, treina, reduz esses níveis de energia. Segunda-feira, terça e quarta-feira, recuperou a energia que foi gasta, supercompensou. Quarta-feira, gasta essa energia extra na quarta-feira, e aí quinta-feira, sexta-feira, recupera aquilo que foi gasto na quarta e armazena um pouco mais e na sexta-feira treina de novo, reduzindo esses estoques de energia e assim por diante. Esse é o princípio da supercompensação, galera. Treinou segunda-feira, esgotou energia. Recuperou até quarta-feira, estoque de energia, supercompensação. Treinou na quarta, reduziu o estoque de energia novamente. Recuperou até sexta-feira, estoque de energia e treino na sexta-feira. Duas coisas acontecem aqui. A primeira é que você estava aqui no ponto A e daí de segunda para quarta você fez isso. De quarta para sexta você fez isso. E daí de segunda-feira, de sexta para segunda-feira, se você for treinar, você vai fazer isso. Isso é para ficar bem claro para você que existe um resultado todos os treinos fisiológico em você. Existe um resultado só de você ir para a academia a cada 48 horas. Existe um resultado. O que faz a diferença de quem emagrece mais no mesmo período de tempo e de quem emagrece menos no mesmo período de tempo? Vamos pensar aqui que duas pessoas estão respeitando esta regra da supercompensação. As duas pessoas vão na segunda, na quarta e na sexta. A pessoa número 1, vamos falar aí que vamos pôr um nome, a Carla. A Carla vai de segunda, quarta e sexta. E a pessoa número 2, a Júlia. Estou inventando agora, tá, pessoal? Essas pessoas aí, nomes aleatórios que eu estou pensando agora. A Carla vai de segunda, quarta e sexta. A Júlia também vai de segunda, quarta e sexta. Acontece que a Carla, ela faz esteira. Leve, no máximo moderada. Uma caminhada. Então a Carla vai lá e caminha 45 minutos na esteira. A Júlia, ela prefere fazer outra coisa, ela faz isso aqui, ó. A Júlia vai lá na academia também de segunda, quarta e sexta, encontra com a Carla, inclusive, na esteira, fazendo esteira, e vai fazer o quê?
ela faz uma aula de bike de 30 minutos e uma aula de full body comigo, que é a modalidade que eu dou aula na CELS. Então ela faz ali, que também dura 30 minutos. Vamos por aqui que a Carla faz de 45 minutos a 1 hora de esteira, para ficar ao mesmo tempo. As duas fazem nos mesmos dias e exatamente a mesma quantidade de tempo. 1 hora e 1 hora. Entendido isso? Então, galera, olha só. Entenda o cenário até aqui. Carla e Júlia, as duas vão de segunda, quarta e sexta, as duas treinam o mesmo tempo. Então, se a gente parar aqui naquela explicação que eu dei para vocês, as duas têm que ter os mesmos resultados. Por quê? Eu só falei que tem que ir de segunda, quarta e sexta e respeitar 48 horas. As duas estão fazendo isso. As duas estão fazendo isso. Mas a gente começa a observar que a Júlia está tendo mais resultado do que a Carla. A Carla não está tendo resultado. E às vezes até parece que ela está aumentando o peso dela na balança. Ué, mas espera aí, a supercompensação não é 48 horas, um novo estímulo e pronto, acabou? Então, aí que entra as variáveis da supercompensação. A Carla faz a esteira 1 hora numa intensidade leve moderada. A Júlia vai lá e faz uma aula de bike de 30 minutos, que é uma aula cheia de picos e intervalos. Um pico de intensidade, um intervalo de descanso. Então, a aula de bike, ela é moderada, forte ou muito forte. Se você faz aula de bike e essa aula está leve para você, eu sugiro que você converse com o professor para você ajustar a intensidade para que você tenha mais proveito durante a aula de bike, que dura só 30 minutos. A mesma coisa, ela vai lá e faz uma aula de full body. O que é o full body? É uma aula que trabalha o corpo todo. Trabalha braço, trabalha perna, trabalha com peso. E tem um diferencial muito rico nessa aula que é a ênfase no abdômen. Então a pessoa treina o corpo todo e ainda dá uma ênfase grande aí pro abdômen. Então tem prancha, tem abdominal, tem mountain climber, são exercícios muito comuns no full body. Mas tem também os exercícios com peso, os agachamentos, os afundos, tudo isso em 30 minutos. Percebe que aqui as duas estão tendo estímulo a cada 48 horas, mas a Júlia está dando uma variedade muito maior do que a Carla durante essa mesma quantidade de tempo que elas estão na academia. É isso que importa. O primeiro pilar da supercompensação de resultado é a variação de estímulo. Vamos lá. Primeiro pilar, variação de estímulo. Esse aqui é o pilar número 1. Você não pode só ir na academia e dar um estímulo, porque senão você só vai ter resultado interno.
Entendeu? Mateus, então quer dizer que mesmo fazendo errado eu tenho resultado? Exatamente isso. Exatamente. Eu não estou falando que a Carla não vai ter resultado. Ela vai ter resultado interno, ela vai conseguir desenvolver um hábito de ir para a academia, ela vai conseguir desenvolver um hábito de ter uma rotina mais saudável. Então ela vai ser uma pessoa mais organizada, porque ela tem que se organizar para ir para a academia, tem que preparar a roupa, tem que organizar a agenda, tem que calcular o tempo que ela sai de um lugar do trabalho para ir para a academia. Então tudo isso é resultado interno, organização, comprometimento, responsabilidade, mas o principal, criação de um hábito. Então a Carla também está tendo resultado, mas é um resultado interno, e a gente sabe que quem está na academia também tem um resultado externo, estético, físico, que tem a ver com o corpo. Esse resultado a Carla não vai ter, porque ela fica só caminhando na esteira por 1 hora. Ela dá pouca variação de estímulo. Segunda, quarta e sexta, esteira, 1 hora. Segunda, quarta e sexta, esteira, 1 hora. 2 semanas, 3 semanas que ela fez isso, o corpo já está totalmente adaptado àquele tipo de exercício. Ela precisa de uma nova variação, ela precisa de um novo estímulo. Ela precisa fazer uma variação do estímulo que ela está dando. Pode ser, ao invés de de andar 1 hora na mesma intensidade, ela pode variar a velocidade da caminhada dela, caminhar mais rápido, caminhar mais lento, 1 minuto rápido, 1 minuto lento durante 1 hora. Não recomendo fazer só isso, tá, galera? Mas eu estou dando um exemplo do que seria uma variação básica que a Carla poderia fazer no caso da esteira. A Júlia não, a Júlia está fazendo a aula lá de bike de 30 minutos, de altos, com muita variação de estímulo, aqui, uma aula intervalada que tem picos de intensidade, recuperações curtas, mantém a frequência sempre um pouco mais elevada. Então a aula de bike é uma boa opção porque ela tem muita variação de estímulo. A cada mês o professor troca de aula, o professor faz uma aula especial ali de carnaval que fica mais motivante, a galera pedala mais, traz um estímulo novo combinado com uma outra modalidade. Então tudo isso faz com que a variação de estímulo seja maior e o corpo não está preparado para aquela variação de estímulo, então ele precisa se desgastar mais para recuperar esses sistemas que foram esgotados durante o treino. Então você gasta mais energia, gasta mais caloria, tudo isso porque é uma variação de estímulo diferente do que o corpo está acostumado. O corpo está acostumado a um tipo de estímulo e de repente você quebra esse padrão e dá um novo estímulo para o seu corpo. Isso faz com que você gaste mais caloria. Aumenta o gasto calórico. Aumenta o gasto calórico. Quando você dá um estímulo, uma variação de estímulo maior para o seu corpo, você aumenta o gasto calórico. Por isso, a Júlia tem mais resultado do que a Carla treinando nos mesmos dias e a mesma quantidade de horas. Entendido isso? Esse é o primeiro pilar. Voltando aqui à supercompensação. Então você já sabe que tem que dar um novo estímulo a cada 48 horas. Você já sabe também que não é só dar um novo estímulo, mas sim dar um novo estímulo e uma nova variação de estímulo. Então se você treina na segunda esteira, 1 hora andando, na quarta você tem que dar um estímulo novo, porque o seu corpo está esperando que você caminhe novamente 1 hora de esteira. Se você treina musculação na segunda-feira e na quarta-feira, se você treina na segunda-feira numa intensidade e na quarta-feira você treina na mesma intensidade que treinou na segunda, você não está dando um novo estímulo para o seu corpo.
Calma que a gente vai avançar um pouco mais, a gente vai se aprofundar mais nisso. Beleza? A cada 48 horas precisa de um novo estímulo. A cada 48 horas precisa de uma variação de estímulo. Não dá para ficar sempre na mesma intensidade todos os treinos. Não estou falando de duração de tempo, porque muitas vezes uma hora moderada é muito pouco. Às vezes é melhor você fazer 30 minutos forte, que vai te entregar mais resultado. Às vezes é melhor você fazer 15 minutos mais forte, que vai te dar mais resultado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. O segundo pilar. Primeiro pilar, variação de estímulo. O segundo pilar, o segundo pilar é esse aqui, ó, tipos de variação. Variação de estímulo, ok. Aumenta o gasto calórico. Porém, existe uma infinidade de variações que você pode dar para o seu corpo. E eu vou falar sobre elas para você agora. Vamos supor aqui, vamos pegar a Júlia então, que está fazendo a coisa certa, tá? Que a Júlia, uma menina que já entendeu um pouco do que tem que ser feito, vamos continuar com ela aqui. Então a Júlia treina de segunda, quarta e sexta. Certo? Vamos pegar uma outra pessoa. Vamos pegar uma outra pessoa aqui. Vamos supor aqui, vamos pegar uma pessoa aleatória aqui também. Vamos por aqui que a Lúcia, outra pessoa aleatória, tá? Treina de segunda, quarta e sexta. A Lúcia treina de segunda, quarta e sexta. Ela sabe que tem que dar um novo estímulo a cada 48 horas. E a Lúcia, ela tem 45 minutos para treinar. E ela quer emagrecer. E ela quer saber qual a melhor forma dela emagrecer. Então ela já passou por todo esse processo de mudança de mentalidade, já está conseguindo ir certo na academia, já faz aí mais ou menos 3 meses, 12 semanas que a Lúcia realmente consegue respeitar essa regra das 48 horas. Agora está na hora da gente começar a ir mais a fundo com a Lúcia. Está na hora da gente chegar na Lúcia e falar assim, ó Lúcia, vamos lá, então a gente já ajeitou sua rotina, já ajeitou sua agenda, está na hora da gente ajustar a sua intensidade. Segunda, quarta e sexta, você pode fazer um treino de musculação. E ficar atento nisso aqui, ó. Exaustão muscular. Técnica. Esses são 2 pontos que eu gosto de prestar atenção
quando a gente fala de variação de intensidade. Variação de estímulo. Variação de estímulo, galera, presta atenção. Ó. Você pode variar o estímulo através desses dois pontos aqui na musculação. Como assim, Matheus? Exaustão muscular e técnica. Ó, chega um momento da nossa planilha, do nosso treino, quando você está treinando, chega um momento que você não atinge mais a exaustão muscular. Só que é justamente isso aqui que vai fazer com que você tenha resultado. Então, se você quer emagrecer, você precisa ter uma exaustão muscular ou uma exaustão cardio. Então, quer realmente ficar exaustão cardio. Exaustão muscular, você fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não vai sozinho, precisa de ajuda, aí alguém te ajuda e você completa. É bacana você fazer 2, 3 repetições além da fadiga. E para isso é muito importante que tenha alguém te ajudando também, um personal trainer, um professor da academia, um instrutor da academia, ou até mesmo um amigo, mas é sempre melhor que seja um profissional. E exaustão cardio também é onde você faz um exercício que usa predominantemente os sistemas cardiorrespiratórios, por exemplo, uma air bike, uma esteira, uma bike, onde você consegue levar realmente o seu sistema cardio à exaustão. Tá? Esse também precisa ter muita atenção, porque às vezes você pode passar um pouquinho do ponto, né, e acabar tendo um mal-estar ali, mas a exaustão cardio também ela conta como uma variação de estímulo. Ó, depois de um tempo, você começa a sentir que a sua exaustão muscular ela demora mais para acontecer. Então, uma pessoa que treinava ali, fazia uma aula de 30 minutos e terminava muito cansada, se ela estiver fazendo uma variação de estímulo toda segunda, quarta e sexta, ela vai perceber que daqui a um mês ela consegue fazer essa aula de 30 minutos sem se cansar no final. E aí o que acontece? Ela vai continuar fazendo essa aula sem cansar no final? Não, ela precisa variar o estímulo. Ela precisa levar o seu músculo à exaustão, levar o seu sistema cardiorrespiratório à exaustão. Então esse é o primeiro ponto. Sentiu que está fácil, está na hora de subir um pouquinho a intensidade. Por isso é que é importante que esses dois estejam juntos. Porque muitas vezes a exaustão não está acontecendo por falta de técnica. Às vezes você faz uma prancha isométrica, por exemplo, e o quadril está alto. E aí você demora mais para cansar mesmo, porque a técnica está precisando de correção. Não é porque você está condicionada na prancha, é porque na verdade precisa de um ajuste técnico. E muitas vezes quando a gente ajusta uma postura, corrige uma técnica, o exercício naturalmente fica mais intenso. Quando a gente fala de exercícios isolados, a gente está falando de exercícios que trabalham menos grupos musculares. Quando a gente fala de exercícios integrados, a gente está falando de exercícios que usam vários grupos musculares para executar o mesmo movimento. Se você está fazendo um movimento isolado, você precisa de mais apoio, mais postura, para que somente um músculo trabalhe naquela hora. Por exemplo, rosca.
Se você está fazendo uma rosca, você está trabalhando esse músculo aqui, ó, que é o bíceps. Então, se você faz uma rosca fazendo isso aqui, ó, você não está isolando o seu bíceps, porque você está fazendo uma alavanca e está integrando mais movimentos e músculos do que isolando. Então, você precisa de um apoio para que realmente faça só esse movimento do braço para trabalhar bem isolado só o músculo do bíceps. Agora, se eu estou fazendo um exercício que é assim, que você pega o peso, traz para o peito, agacha e joga para cima, eu estou integrando movimentos. Então eu estou trabalhando vários grupos ao mesmo tempo, grupos musculares ao mesmo tempo. Se eu mexer na técnica de um exercício isolado ou de um exercício integrado, eu já aumento a intensidade, porque aí eu estou tendo um direcionamento certo para o músculo que é para trabalhar. Certo? Então, a variação de estímulo está relacionada com exaustão muscular e técnica. Na musculação, para exercícios isolados e exercícios integrados. Isso na musculação. Quando a gente vai para a sala de fitness, para as aulas de ginástica, nós também precisamos disso aqui. Nós também precisamos de exaustão muscular e técnica. Só que nas aulas de fitness, nas aulas coletivas, existem alguns elementos extras, que são esses que você vai prestar atenção na hora de variar o estímulo. A primeira delas, que eu quero que você preste atenção, é que a maioria das aulas que eu dou tem um elemento que eu gosto de trabalhar muito, que eu acho que é riquíssimo, que é a música, ou seja, o ritmo. Fazer um exercício ritmado com uma música é muito diferente do que você fazer um exercício sem ritmo, sem o ritmo da música. Porque quando você trabalha o ritmo da música na aula, não só como um plano de fundo, simplesmente, você consegue trazer mais recrutamento muscular, ou seja, você trabalha fibras musculares diferentes em um mesmo treino. E aí, 30 minutos de treino numa aula coletiva se torna mais eficiente do que 30 minutos de treino na musculação, fazendo os exercícios no mesmo ritmo, na mesma intensidade, no mesmo ritmo. Aqui a gente consegue fazer um agachamento dentro de, por exemplo, uma música de 5 minutos da aula coletiva, a gente faz um agachamento com as seguintes variações de estímulo. Rápido,
lento, isométrico, insistência, 2x2, 2x2 é esse aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 4x4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4x1, 1, 2, 3, 4 e sobe. 1, 2, 3, 4 e sobe. 4x1. Então, e muitos outros. Se eu for parar aqui para fazer, tem muito mais, galera. Mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estímulos diferentes em 5 minutos. Distribuídos numa aula. Eu não estou falando que vai ter tudo isso toda a aula, mas geralmente tem de 2 a 4 estímulos diferentes nos treinos que eu monto, nos treinos que eu dou, que eu desenvolvo. Eu busco trazer essa variação de estímulo. Dessa forma, você entrega para o seu corpo toda segunda, quarta e sexta uma variação muito grande de estímulo e faz com que você tenha mais resultado. Agora, é importante que tenha uma frequência, né, para que você também desenvolva resistência muscular para conseguir fazer mais exercícios durante a aula. É importante que você venha sempre, tenha uma frequência regular para aprender a técnica correta. Conseguiu entender até aqui? O segundo elemento do fitness da aula coletiva é que justamente é uma aula coletiva. É uma aula coletiva. Então, quando a gente fala de aula coletiva, a gente está falando de um grupo de pessoas treinando, mais pessoas fazendo a mesma coisa, mais pessoas no mesmo propósito, mais pessoas fazendo alguma coisa junta, se cuidando junta, se esforçando junta, sentindo, tendo a mesma sensação, tudo junto. Isso faz com que a motivação do treino esteja sempre lá em cima, ó. Motivação lá no teto. E aí quando a motivação está alta, você treina mais ou você treina menos? Você aguenta fazer mais tempo em prancha ou menos tempo em prancha se você olha para o lado e vê que a pessoa está igual você, tremendo igual um carro velho movido a álcool? Pô, quem nunca fez uma prancha e não tremeu assim, ó, não fez a prancha direito. Acho que todo mundo que fez prancha já sentiu essa... Aí você tá lá, você fala assim, eu vou parar. Aí você olha pro lado, você vê que a pessoa tá tremendo igual você faz, não, vou ficar mais um pouquinho, não, só um tantinho. Esse é o poder da aula coletiva. É por isso que eu falo que a variação de estímulo é muito maior nas aulas coletivas. Não estou falando que eu não gosto de musculação, pelo contrário, eu sou apaixonado por musculação, eu treino musculação também. Mas eu estou falando que você pode utilizar os dois. Assim você aumenta muito mais a variação do seu estímulo. É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, você conseguiu entender aqui, na musculação você precisa ter exaustão muscular e técnica. Você precisa focar nesses dois pontos aqui na musculação. Essa é a variação de estímulo que você vai fazer na musculação. Exaustão muscular e melhora da técnica. Foca nisso.
Aulas de fitness, você vai ter variação de estímulo no ritmo, então em 5 minutos você vai treinar rápido, você vai treinar lento, você vai fazer o mesmo exercício rápido, lento, isométrico, insistência, 2x2, 4x4, 4x1, e aí o céu, nem o céu é o limite, né? Aqui não tem limite, galera. Só que geralmente você vai perceber que numa música de agachamento, por exemplo, um treino de pernas, você vai ter ali de 2 a 4 estímulos diferentes. Você não vai ter tudo isso, toda a aula, toda a música vai ter 50 estímulos diferentes, não. Vai ter ali de 2, 3 até 4 estímulos, dependendo da música do treino que você vai fazer. E a motivação é mais alta, então você consegue ir um pouquinho mais, você consegue uns segundos a mais na prancha, você consegue umas 4 repetições a mais, que leva você à exaustão muscular. Então percebe que a variação de estímulo na musculação está em 2 pontos, que é exaustão muscular e técnica. Você pode fazer exaustão muscular e cardio também, através do aumento da carga, através do intervalo que você dá entre uma série e outra, e na técnica. Então você melhora a sua técnica na musculação, você também tem uma variação de estímulo, você começa a sentir o músculo melhor, você trabalha, atinge o ponto-alvo de muscular. Então se você quer trabalhar o bíceps, você melhora a sua técnica, você sente mais o bíceps. No fitness, isso aqui também entra, mas tem 2 elementos aqui que são muito mais presentes no fitness: ritmo e a motivação do grupo. Então quando você está no fitness, você tem muita variação de estímulo num mesmo treino. E você consegue fazer um pouco mais porque você está num grupo, você está com uma galera junto ali treinando. E o terceiro pilar da supercompensação é justamente a recuperação. Então, a gente já sabe que tem que dar um novo estímulo a cada 48 horas, ou seja, você tem que ir na academia de segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, ou todos os dias, ou 5 vezes na semana. Não pode deixar de ir dar um novo estímulo a cada 48 horas, a cada 2 dias. Também já sabemos que esse estímulo não pode ser qualquer coisa, ele tem que ter um direcionamento para você sempre utilizar um estoque de energia que você tinha armazenado. Você sempre tem que treinar um pouquinho mais para consumir aquela energia, que é justamente a supercompensação, para que ela não fique armazenada, não se transforme em uma possível gordura. Possivelmente vai acabar virando gordura aí no seu corpo, se você não queimar essa energia extra. Então a gente sabe que tem tipos de variação diferentes que você pode pôr no seu treino para você ter mais resultado. E o terceiro pilar é justamente esse aqui, ó, recuperação. Então você deu o estímulo, foi para a academia, treinou, fez tudo que a gente já conversou, treinou na intensidade certa, e aí você vai para casa e aí começa o seu processo de recuperação. Aqui é onde os resultados acontecem, tá, galera? Não pense que você está na academia, você está queimando gordura. Não pense que você está na academia, você está aumentando o seu músculo. Pelo contrário, você só está dando estímulo, você só está causando o gatilho inicial para que tudo aconteça durante a recuperação. E é exatamente isso que acontece. Você vai para casa e aí você começa o processo de recuperação. Aqui entra a alimentação. Então por isso que é tão importante você comer certo. Seu corpo precisa do combustível certo para ele recuperar daquele treino mais intenso que você fez. Então, se você começou a treinar, é bom que você também comece a melhorar a sua alimentação. Não treinava e não comia certo. Pô, agora começou a treinar, beleza, acertou o treino, acertou o horário, isso aqui tem que começar a acontecer.
Porque o seu corpo ele vai precisar de mais combustível. Você está gastando mais energia, obviamente o seu corpo precisa de mais combustível, como qualquer máquina. Se você coloca uma máquina para funcionar e você força mais ela, um carro, por exemplo, se você acelera mais o carro, você gasta mais energia. O nosso corpo não é diferente, você está gastando mais energia, você precisa de mais suprimentos para fazer a máquina girar. E o segundo ponto é o seu sono. Então aquela história de emagrecer dormindo é verdade, você realmente emagrece dormindo. Se você está treinando do jeito certo, você emagrece mais ainda dormindo, só que tem um ponto, depende do estímulo que você está dando. E depende da qualidade do seu sono, e é sobre isso que eu vou falar agora. Professor, estou comendo certo, estou treinando certo, estou com um personal trainer me acompanhando, estou com um nutricionista, estou fazendo tudo que eles mandam, pai, e eu não estou tendo o resultado que eu queria. Como é que está seu sono? Ah, eu estou dormindo 2 horas da manhã, estou dormindo mal. Então, o resultado está muito ligado com isso aqui também, galera. A supercompensação está muito ligada com isso aqui também. O seu sono é fundamental para que você tenha resultados. Dormir bem é sinônimo de emagrecer. Ponto final. Primeiro, porque você restaura todos os seus sistemas fisiológicos. Você restaura toda a energia que você consumiu durante o dia. É como o celular, colocar o celular sem bateria na tomada. A gente funciona assim. Ah, mas eu até durmo. Eu durmo 2 horas, acordo, aí fico meia hora acordado, aí volto a dormir mais 2 horas, aí depois eu acordo de novo, fico meia hora. É igual você colocar o celular para carregar, tirar, mexer um pouquinho, voltar para carregar, tirar um pouquinho, voltar para carregar, ficar nisso. Vicia a bateria, estraga a bateria, estraga o celular. Você sabe disso. Então o melhor exemplo é você se comparar com um celular carregando. Se você pega seu celular bonitinho lá, coloca ele para carregar, deixa ele carregar até 100%, depois começa a usar ele. Quando tiver com a bateria baixa, vai lá, coloca de novo para carregar, espera dar 100%. Daí. Se você faz isso com você, se você pega, faz uma higiene do sono, vai dormir, desliga a tela 1 hora, 1h30 antes de deitar, reduz a luz do quarto, reduz a luz da casa, vai fazer uma atividade mais tranquila antes de dormir, tenta se desligar do trabalho, vai ler um livro, toma um banho quente, um chá. Se você faz essa preparação antes de dormir, não tem como você não dormir bem. E eu sei que você tem problema, eu sei que você está passando por uma barra, eu sei. Todo mundo está também passando por coisas na vida. Eu posso falar uma coisa? Isso não vai mudar. Talvez o problema que você está passando hoje se resolva. E aí amanhã vai ter outro problema para você resolver. A vida é assim. A vida é problema. Tem que resolver. E tem que continuar a vida também. Mesmo com o problema. E isso aqui vai te ajudar em todos os âmbitos da sua vida. Mas como a gente está falando de treino, de emagrecimento, eu vou focar nesse assunto. Isso aqui vai te ajudar a emagrecer. Isso aqui vai te ajudar a emagrecer. A alimentação vai te dar a energia necessária. Sono vai te dar a energia necessária. A alimentação vai baixar seu peso na balança. Na balança. E o sono também.
vai baixar seu peso na balança. Então, esse é o terceiro pilar, recuperação. A recuperação que eu estou falando é, terminou o treino, começou a recuperação. Foi para casa, tomou banho, almoçou, foi para casa, tomou banho, jantou, foi para casa, tomou café da manhã, foi trabalhar, já começou a recuperação. Você já não está mais treinando, seu corpo já está em repouso. Eu falo entre aspas porque você está fazendo várias coisas no seu horário que você treina, mas você sai da academia, você vai fazer coisas, a vida continua. Mas a sua recuperação do treino já está valendo. Então, recuperação entra alimentação, você tem que comer certo, você tem que fornecer o combustível ideal para o seu corpo, não dá para viver de comida congelada, galera. Comida pronta, comida industrializada. Isso é pobre para o nosso corpo. Ele precisa de comida de verdade, legumes, salada, carne, carboidrato também precisa de carboidrato. O problema é que na alimentação, muitas vezes a pessoa come ou só o carboidrato, ou só a proteína, ou só o legume, ou só a salada. Não, é para comer tudo isso junto, nas proporções certas. Eu não vou me aprofundar em nutrição aqui não, mas você tem que comer de tudo um pouco. Tem que comer carboidrato sim, na quantidade certa. Tem que comer proteína sim, na quantidade certa. Legumes também. Salada também. Água, importantíssimo, importantíssimo. Porque daí você vai ter a energia necessária para treinar, você não vai treinar quebrado, você vai ter disposição para treinar e o seu peso vai baixar na balança. Sono vai te dar a energia necessária, óbvio, como um celular que carrega 100% na tomada, e vai baixar seu peso na balança também dormindo, porque você ajuda o seu corpo a recuperar toda a massa muscular que você desgastou no treino, todo o sistema cardiorrespiratório que ficou em déficit durante o treino. Então, no sono você restaura tudo isso. Os níveis de consumo de oxigênio vão voltando ao normal durante o sono. Tudo que você bagunça durante o treino se organiza novamente durante o sono. Por isso é importante dormir para emagrecer. Galera, o que eu tinha para passar para vocês é isso hoje sobre supercompensação. Pilar 1. Variação de estímulo. Fazendo de vermelho, melhor. Variação de estímulo. Pilar 2. Tipos de variação. Pilar 3. Recuperação. Ó. Supercompensação é você dar um novo estímulo a cada 48 horas. Dentro da supercompensação, você tem que dar uma variação de estímulo. Não adianta você dar um estímulo na segunda-feira e dar o mesmo estímulo na quarta. Não adianta você caminhar na segunda e caminhar igual na quarta. Não vai ter resultado. Tipos de variação. Você pode fazer na musculação uma melhora de técnica para você atingir um músculo de forma mais eficiente. Você pode fazer
levar o seu músculo à exaustão muscular, levar o seu músculo à exaustão com uma série combinada. Ao invés de fazer uma série de 12, você faz uma série de 12, e aí depois você faz uma série com um pouco mais de peso e faz 10 repetições, enfim, tipos de variação. Você faz mais rápido, você faz mais lento, você faz isometria. E a recuperação, você precisa dormir para emagrecer. Você precisa dormir para emagrecer. Na recuperação entra também a alimentação. Você precisa comer certo. Para de comer comida industrializada, isso aí vai te fazer mal, isso aí vai matando aos poucos. Para com isso. Vai recuperar seu corpo do jeito certo. Vai consumir um combustível bom para você conseguir treinar, para você conseguir dar os estímulos ideais para você emagrecer. Tá vendo como depende um pouquinho mais do que só ir para a academia? Mas se você está começando a treinar agora e está indo, você já está dando o primeiro passo, que é entrar em ação. Continua, porque isso é uma jornada e você tem que passar por isso aqui, se você quer ter resultado de verdade. Não se iluda com promessas milagrosas. O emagrecimento, ele tem que acontecer no seu tempo. E você tem que passar por tudo isso para que você continue emagrecendo pro resto da sua vida. Para que não seja uma coisa que quando você atinge, por exemplo, você quer emagrecer 15 quilos, você atinge os 15 quilos, você pega e relaxa e dá aquele rebote e você engorda o dobro. Não, isso aqui é uma construção para que você tenha continuidade, mesmo depois que você atingir os seus primeiros 15 quilos a menos na balança, para que você continue tendo uma vida saudável, porque é isso que importa. Acima da estética, importa é a sua saúde. Galera, muito obrigado. Se você quer fazer parte do programa M30, que a gente trabalha tudo isso aí com o meu acompanhamento, me chama, eu te passo o link do grupo privado para você fazer parte. Eu vou deixar aqui no link também, aqui embaixo na descrição, o link para você ter acesso às outras aulas e também todos os materiais que eu entrego gratuitamente no Instagram. Então, clica no link para você ter acesso a todas essas dicas gratuitas, diárias no meu Instagram. Nos vemos na próxima aula.